Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o símbolo do Fi, desejando que todos estejam muito bem e agradecendo a todos por assistir este programa cultural. Gostaria de também agradecer aos nossos patrocinadores deste programa cultural, inicialmente EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo, contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também gostaria de agradecer a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto, com a loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Venha nos visitar. Pois muito bem, hoje nós vamos falar sobre Heráclito de Éfeso. Muitos podem dizer, eu já escutei Heráclito de Éfeso. Na verdade, Éfeso é uma cidade que era na antiga Turquia, né? Ele foi um filósofo pré-socrático, como os demais. Nós estamos ainda nos pré-socráticos, e ele foi chamado então do pai da dialética. Então ele recebeu a alcunha de o obscuro, principalmente em razão atribuída a Diógenes Laércio, que diz que o trabalho dele sobre a natureza era um estilo obscuro e bem próximo de sentenças oraculares, né? Os oráculos são aqueles que previam coisas, então ele fez alguns trabalhos, né, e influenciou no futuro Platão, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, Heidelberg, Popper, Marx, Whitehead, Carl Gustav Jung, famoso. Então ele nasceu por volta de 540 AC, antes de Cristo, a antiga colônia grega, que seria parte da Jônia, né? A Jônia, que é a atual Turquia. Vejam que a questão de Grécia e Turquia era uma coisa só, porque a Grécia era um império dominador, né? Então atingia até partes da Itália, por exemplo. E é famoso, então, a analogia de Heráclito é sobre o devir. Nós já falamos sobre a diferença entre o devir e o dever, né? Então, ao afirmar que é impossível, essa é uma das frases mais interessantes dele, que é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Isso porque no segundo banho nem as águas do rio, nem a própria pessoa continuariam sendo as mesmas. Tem uma característica importante sobre Heráclito de Éfeso. Ele foi filho de nobres, pertencia a uma família real da cidade, ou seja, ele tinha uma personalidade forte. Ele foi criado, como se diria, com uma colherinha de prata na boca. Então, com isso, seu temperamento era um tanto explosivo. Ele não apreciava muito a vida pública, porque ele conviveu dentro dela toda a sua infância e juventude. E ele procurou, então, se afastar dos temas como arte, religião e, obviamente, política, né? São 3 aspectos importantes, né? Então, diante disso, ele passou a sua vida introspectivo, com um jeito até certamente considerado naquela mesma época, vejam bem, 2.500 e alguma coisa, quase 2.600 anos atrás, de ser orgulhoso e snob, sendo muitas vezes criticado pelo povo pela ação que ele tinha com relação às pessoas. Com isso,
ele passou a ser um eremita, ele passou a viver nas montanhas e começou a viver das suas próprias teorias. Então, assim como Tales de Mileto, Heráclito acreditava muito no princípio único, abalizado na filosofia unitarista, né? Cujo princípio seria assim, então, ele fundamentado na unidade elementar, caso a caso, ou seja, cada um teria um elemento principal, e no caso dele seria o elemento fogo. Então ele tinha uma frase já dizendo que tudo provém do um e o um provém do todo. Nada mais simplista do que ser realmente um unista, né? O filósofo em questão teve suas ideias fundamentais da natureza. Por que a natureza? Muitos perguntam, né? Todo o estudo sobre a natureza. Porque a natureza era uma incógnita para todos. Por que o sol brilhava? Por que a noite era escura? O que eram aquelas coisas brilhando durante a noite, que são as estrelas, né? Então ele chegou à conclusão de que tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. Voltem à questão do rio, né? A mudança faz parte do rio. Tanto o rio não será o mesmo, quanto a pessoa que entrou no rio pela segunda vez não será a mesma do rio anterior. Então, tudo ligado à mudança. E essa mudança, acreditava ele, está ligada justamente à transformação, que é o conceito de devir, que é o tornar-se, ou vir a ser, dentro da questão sujeita ao logos, que é a razão ou a lei universal. Então, tendo em vista conceitos, assim como foi o criador de um pensamento dialético, a doutrina dos contrários, onde as contradições surgem numa unidade dialética. Para quem não sabe o que é exatamente dialética, a dialética é o bate-boca. É algo que influenciou muito Sócrates. Sócrates foi o essencial dialético puro. Então, em resumo, a dialética propõe a busca da verdade através da relação entre dois conceitos absolutamente expostos e opostos, numa relação de interdependência. Ambos querem estar certos. É o tal do cabeça dura, é o verso de cabeça dura, em que os dois concluem que os dois estão certos. Então, por exemplo, a escuridão é o conceito do oposto da luz, e a luz é o oposto da escuridão. E isso seria motivo para talvez 2, 3 horas de discussões. Então, por isso ele foi chamado de pai da dialética. Era uma pessoa que, como se diz num jargão, né, ele pagava tanto para não entrar numa discussão e pagava o dobro para não sair dela. Coisas realmente de pessoas com temperamento muito forte, em que dá a ideia da dualidade, né, da questão do logos, que é a resultante assim, eu fui nascido para participar dos embates, né? Então, algumas frases agora que Heráclito ficou então famoso, que ninguém entra no mesmo rio numa segunda vez, da mesma forma que antes, pois quando isso acontece já não se é mais o mesmo, assim como as águas já serão outras, né? Outra frase: paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje. Vejam a dualidade aqui bem presente, né? Muito estudo não significa que se ensina a compreender ou a compreensão. Muito sábia a frase. A sabedoria é a meta da alma humana, mas a pessoa, à medida que seus conhecimentos avançam, vê o horizonte do desconhecido cada vez mais longe. Aí vem essa foi a origem da frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. É exatamente isso. Então, olhem, prestem atenção nessa frase, que é uma frase bombástica, né? Ele diz: a guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Algumas transformam-se em deuses, outros em homens, e alguns fazem escravos de outros, que seriam os homens livres, que deixariam de ser livres. Então, para ele, a guerra é um bom motivo para angariar
novas terras e novos escravos, trazendo riqueza para alguns, pobreza para outros. Uma outra frase: sabedoria consiste em falar e agir na verdade. Aprendizagem de muito não ensina a compreensão de tudo. Então, todas as coisas vêm a seu devido tempo. O sol é novo a cada dia, ou seja, o sol não se repete. Então, ele, como vamos dizer, um unitarista, foi um dos principais filósofos pré-socráticos que influenciou, como eu disse mais adiante, se observarem bem a influência dele com os seus pensamentos dialéticos, né, foi justamente daqueles que trouxeram inúmeros tipos de conflitos e pessoas conflitantes e pessoas conflitadas. Essa que é a verdade. Não tiro o mérito de cada um deles, porque nós não estamos falando aí de profetas, né? Em momento algum. Nós estamos falando de filósofos. Filósofos são pessoas que desenvolvem ideias para que as pessoas possam desenvolver as suas próprias ideias. Esse é o conceito correto de filosofia, né? Então, o Heráclito, ele, indo além aqui, ele teve uma vida bem fora do normal, né? Ele, como disse, foi classificado como um partícipe da escola jônica, porque ele nasceu na Jônia, apenas por uma localização geográfica e pela facilidade que ele teve de compreender e se classificar, entender o pensamento que havia, mas não que ele tivesse um movimento de concepção único junto com aqueles Anaximenes, Anaximandro. Ele teve uma ruptura nessa questão pré-socrática, porque ele mais adiante teria uma briga com os eleatas, né? Mas a questão dele foi que ele influenciou a escola tanto socrática, platônica, aristotélica, de alguma forma, quando se fala em atos contraditórios, atos desencontrados, pensamentos e trajetórias intelectuais, que eu diria biograficamente fora do seu contexto, né? E trazendo, então, como eu disse antes, conceitos de pessoas que o julgaram, como o Diógenes Laércio e antes de Císico, que dizia que as fontes doxográficas vistas diante de Heráclito eram seguras. Seguras porque eu diria que Heráclito basicamente teve uma influência muito grande sobre Sócrates, né, que nós já falamos, que por não deixar torcer o braço, ele tomou a cicuta, morreu, mas não deixou de manter a sua ideia. E como ele veio de uma família de aristocracia, ele foi talvez o filho de um governante chamado Blossom, e depois falaram talvez em Herome de Éfeso, em que os dois seriam os governantes da época. Então, Heráclito recusa todo e qualquer tipo de honraria política, e ele tinha um extremo desprezo pelas pessoas, pela sociedade. E olhem bem como uma pessoa poderia fazer isso há 2.500, 2.600 anos atrás. Ele tinha ojeriza e nojo de pessoas, especialmente pessoas da plebe. Por quê? Porque ele, sendo classificado como um misântropo, ele odiava a humanidade por umas questões pessoais dele. Então ele vira um ermitão para não conviver com os pobres e nem com os ignorantes. Então ele classificava os ignorantes e os pobres na mesma faixa, porque ele dizia que os ignorantes eram ignorantes,
por não estudarem, e os pobres eram pobres porque não estudaram e não evoluíram na vida. Nós estamos falando de 2.500 anos atrás, e eu vou dizer que não mudou muito até hoje, né? A questão da ignorância e a questão de pobreza estão radicalmente ligadas. Basta o indivíduo se esforçar ou ir além, ou pensar no seu próprio futuro. Então, ele era realmente admirado pela sua sabedoria. No entanto, ele era conflitante com tudo aquilo que ele tinha, especialmente esse desprezo pela plebe, que para ele era o fundo do poço do ser humano daquela época. Então, ele dizia que não adiantava ser sábio, mas preguiçoso. E também não adiantava ser preguiçoso e ser sábio. Então, ele dependia essencialmente de pessoas ricas, as quais ele também não gostava, mas não desprezava, tá? Só não convivia com eles. Então, disse que a sua maturidade intelectual se desenvolveu a partir das obras que ele foi aperfeiçoando. Então, na idade lá dos 18 aos 40 anos, ele chegou, então, pela época da 69ª Olimpíada, daquele tempo antigo já, ele já produzia obras filosóficas como um grande pensador, reconhecido hoje pela importância histórica, né? E ele rechaça muitas vezes os motivos pelos quais os outros pensavam que ele vivia sozinho, ou seja, a sua vida isolada não queria dizer que ele era infeliz, bem pelo contrário, ele era feliz, pois a prosperidade nunca lhe faltou, riquezas nunca lhe faltou. No entanto, ele também teve um excesso de arrogância e desprezo, então, que era notório por todos. Então, justamente um ponto de conflito que fazia esconder o tal ódio que ele sentia pelos pobres e ignorantes, vivendo justamente longe deles e pensando em si mesmo, para si mesmo. Ele era um egoísta, ou, se nós quisermos brincar da palavra, ele era um verdadeiro egoísta. Ele pensava somente em si, e quando ele escrevia, ele, na sua vida adulta, ele se retirou até para o templo da deusa Artemis. Ele morou no templo da deusa Artemis, foi onde ele encontrou um retiro solitário, duradouro, né? E aí ele aos poucos foi construindo uma morada nas montanhas, então alimentando-se somente de plantas, vivendo uma vida essencialmente natural no conceito dele. Ele começou a abdicar de uma série de coisas. Ele não tinha acesso a boas comidas, boas bebidas, a questão dele era essencialmente vegetariana, ele já não consumia mais nenhum tipo de proteína animal, e ele já falava que isso faria mal para o corpo e a alma, né? E na sua velhice, eu vou adiantar agora um assunto que depois nós vamos voltar adiante, porque é bastante interessante a forma com que ele foi se terminando, ou foi terminando o seu físico através da sua mente. Ele teve uma doença lá por volta dos seus 60 e poucos, quase 70 anos, uma doença conhecida como hidropsia. A hidropsia é conhecida como edema, né, que consiste justamente no acúmulo anormal de líquido pelas células, cavidades do corpo, principalmente nas pernas, provocando então inchaços e até um funcionamento anormal dos órgãos, né? Então ele suava pelas pernas, ele vertia água pelas pernas, e isso era nítido que era a partir do ponto de má alimentação. Ele talvez já não tinha acesso a todos os tipos de vegetais, ou uma fartura maior, e, óbvio, faltaram condições apropriadas de alimentação e padrão de vida, né? Mas ele também, no seu
seu temperamento forte, ele continuava a gerar muito mais ódio do que amor ou compaixão. Ele escrevia para si mesmo e depois ele partilhava com os que eram considerados inteligentes, né? Aqueles que queriam tornar-se cultos, esses então ele promovia reuniões e dava palestras, vamos chamar assim, em áreas específicas, uma vez ao mês, 2 vezes ao mês por algumas horas, e ele voltava para o seu refúgio, né? Então, eu posso dizer o seguinte, Heráclito não distribuiu todas as suas bananas. Lembra aquela história que eu conto do cacho de bananas, que é chamado cultura? Então ele ficou com o cacho de bananas no seu colo, sobre ele mesmo, e ele dava poucas bananas para o povo em termos culturais. Qual era o grande medo de Heráclito? Era que talvez o excesso de conhecimento sem estudo apropriado tornasse uma forma de força inadequada ou incontrolável. Então, por isso ele falava o suficiente e deixava sempre nas entrelinhas as coisas que deveriam ser complementadas, e ele nunca complementava nada. Então, por ocasião dessa doença, Heráclito foi obrigado a voltar para a cidade. Daí ele foi procurar os profissionais que ele mais odiava, que eram os médicos, porque os médicos na época também eram políticos, e não seriam médicos se não fossem políticos. Então existiam os médicos e existiam também os curandeiros, né? Os curandeiros eram aqueles que viviam fora da sociedade e os médicos eram aqueles que viviam dentro da sociedade. Então ele procurou o médico, não achou a cura da inundação do seu corpo, como ele dizia, né? Meu corpo foi inundado por uma água que eu não entendo de onde vem. Óbvio que os médicos disseram para ele tudo que ele não queria escutar, que ele deveria consumir mais proteína ou alguma proteína, que ele deveria não se alimentar de certos vegetais, verduras, que estariam retendo o líquido no corpo dele. E ele pensou então que esse médico estava errado. Então ele procurou um curandeiro. No curandeiro, o curandeiro deu então justamente uma fórmula um pouco estranha para ele, mas o tratamento totalmente inconvencional, tanto nos dias de hoje como na época, né? O curandeiro mandou o Heráclito ir banhar-se nas caixas de estrume do gado, né? Que eram guardados nos estábulos. Eles faziam caixas profundas no chão, né? Tipo cisternas, porque utilizavam esse estrume para, já na época, colocar como um tipo de fertilizante nas lavouras, né? Então, o que Heráclito fez? Ele afundou-se dentro de uma dessas caixas de estrume, né? E duas histórias acontecem. Uma das fontes diz que o seu corpo, já debilitado, não conseguiu despregar-se das fezes, né? Tendo morrido submerso, asfixiado ou afogado no estrume, e ficou lá por muito tempo e apodreceu, né? Putrefou, e pela sua putrefação fez com que ele fosse devorado pelos cães. E outras fontes contam que Heráclito conseguiu sim sair do esterco, né? E que ele teria, mas não se limpou, porque o curandeiro diz: não tira as fezes, deixa as fezes secarem no teu corpo, que elas vão absorver toda a umidade, toda a inundação da água que está no seu corpo. Bom, dito isso para um homem que tem seu conceito e ele era imutável, apesar da sua grande inteligência, é a mesma coisa que decretar a morte dele, né?
Então a segunda versão é que ele saiu caminhando pelas ruas com aquele estrume de gado, né? E que lá por volta, então, certas horas, já aos 70 anos de idade, ele foi reconhecido por alguns caminhando pela rua com estrume pelo corpo. Ele foi então atacado e foi morto também pelos cachorros, né? Mas o que seria uma morte tanto cruel, tanto de uma forma ou de outra. Mas vejam que, vendo por outro lado, ele esnobou a todos e foi finalmente esnobado pela natureza. Então, Heráclito inaugurou uma maneira de pensar na forma que o universo existia, fazia com que até os jônicos e pitagóricos, nesse sentido, apresentassem o material como um elemento do tudo sobre o tudo, né? Que ele depositou a sua especulação sobre um elemento que é o fogo, que na capacidade de se movimentar, dizia que o Sol nunca nasceria o mesmo, o Sol era a função do fogo, era o princípio do fogo. Eles já aprenderam a fazer o fogo a partir do Sol, né, com fricção, ou imagino eu, talvez, já algum tipo de uma lupa ou alguma coisa que pudesse concentrar um raio de sol sobre um capim seco e já pegaria fogo, né? Então, segundo esse pensador, Heráclito, o mundo e a natureza estão em constante movimento, ou seja, tudo muda a todo tempo e o fluxo é sempre perpétuo e constante. Então essa é a principal característica da natureza, essa foi a avaliação dele. Até uma citação do professor José Cavalcante de Souza, que escreveu naqueles livros da coletânea Os Pensadores, ele disse que Heráclito foi talvez um dos maiores pensadores sobre a natureza e teve o maior número de passagens e de coisas que pudessem ser explicadas na sua época, que coisas que movem-se e que nunca estão imóveis, né? E ao comparar então esses seres com a corrente do rio, a correnteza, né? A pessoa entrando no rio, então realmente nunca passaria por ali a mesma água e nunca passaria ali o mesmo homem, né? Um aforismo que seria justamente o contraposto de diversos filósofos quanto a um propósito final na sua linha de pensamentos mais adiante, né? E mesmo do passado. Então a condensação do fluxo heraclitiano foi justamente um movimento constante da natureza. Então nada fica estático, tudo se move, tudo se muda. Aqui nós temos assim um princípio um rascunho de Lavoisier, né, que vai ser dito então centenas de anos depois, na Idade Média e tal. E quanto à questão do rio, ele sabe muito bem que o primeiro banho nunca vai ser igual ao segundo, o terceiro nunca igual ao segundo, ao quarto nunca igual ao terceiro, e assim consequentemente, como se fosse a frase antiga, né, que o moinho de água nunca vai ter a mesma água passando por suas pás uma segunda vez. Então, no final do banhar-se, ou mesmo a história do moinho, traz justamente a questão do movimento, né? O movimento, para ele, era a constância do universo, né? O universo nunca estaria parado. Isso foi um dos primeiros conceitos que Heráclito teve, né, no seu fundamento, e ele gerou conflitos sobre isso, porque se imaginava que o mundo é naturalmente parado, que os duelos e as dualidades constantes não seriam exatamente o que ele dizia, mas ele afirmava: o mundo é um eterno devir, né? Justamente querendo, né, indo além aqui, dizendo que a característica da natureza despreza a noção da essência da própria natureza.
E ele defende a mutabilidade surgida em vários processos contínuos que resulta no que o mundo é hoje. Então é um duelo entre os contrários, que era uma característica muito, muito forte, principalmente por isso foi chamado de o pai da dialética, o homem obscuro. Então, por ser um bom de boca, ter o dom da palavra, ele praticamente ganhava todos os duelos verbais que ele tinha, e com isso ele também sofria. Ele sofria porque ele sabia que, mesmo estando certo, ele estava errado. Essa é a questão da dualidade. Ele sabia que ele não estaria 100% certo, mas ele ganhou a disputa. Então, quando ele escreveu um ato sobre a natureza, as pesquisas mais recentes tentam demonstrar que ele continuava a procurar um conjunto de aforismos espaçados e separados como um conjunto único, né? E nesse conjunto único reúne-se os fragmentos heraclitianos, né, que são publicados, né, nessa sua obra sobre a natureza, dizendo que não poderia se aprofundar, se fragmentar propositalmente, e deu-se o tempo, então, em que as pessoas começaram a entender que os seus aforismos, jargões e a sua questão de querer ofender os outros com as coisas eram parte normal de uma pessoa talvez perturbada, né? Mas essencialmente inteligente, né? Nós podemos perceber que nem todo filósofo, nem todo gênio são pessoas normais, né? Elas têm características próprias. É por isso que existe o gado, né, que eles chamam de efeito manada, que todos seguem um só, e aqueles que seguem separados, né, que podemos chamar de um bode expiatório, né, aquele que tem a sua própria linha de pensamento, linha de sentido. Então, o homem linguarudo como ele não quer dizer que não entendia que muitas vezes ele estava errado, mas não admitia esse erro. Então, uma fonte doxográfica, como eu disse antes, são exatamente as fontes textuais elaboradas, né, numa fase de doxografia, que consiste na transcrição literal do que foi escrito por meio de interpretação. Então, a questão de Heráclito foi justamente isso. Quando trouxeram toda a obra dele, e grande parte da sua obra foi perdida, ou talvez jogado fora, porque era muita loucura para sua época, né? Ele foi fragmentado e daí, de uma forma ou outra, ele foi perdido pelo universo que seguia, né? Então, eu acredito que nós vamos parar por aqui, falando sobre Heráclito, e nós vamos dar continuidade ao trabalho dele, um procedimento que vai vir um pouquinho mais adiante, e nós vamos dizer então o seguinte: nós temos uma frase dele, que de que adianta o mundo ser estático se nós sabemos que o estático não gera nada. Ok? Espero que tenham gostado, e nós vamos então nos despedir saudando a todos com o símbolo do Φ e aguardando para nos encontrarmos no nosso próximo evento. Agradeço a todos por terem assistido a mais este programa. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida, e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.